Uma pandemia é uma epidemia que se espalha por várias regiões do mundo, afetando um grande número de pessoas. Elas são causadas por doenças infecciosas que se espalham rapidamente através do contato com outras pessoas infectadas ou com objetos contaminados. A pandemia pode ter um impacto significativo na saúde pública e na economia global, resultando em mortes, hospitalizações, perda de empregos e impactos sociais significativos. Existem vários tipos de pandemias que podem ocorrer, mas vamos discutir algumas delas. Pandemia de gripe. Uma pandemia de gripe pode ocorrer quando um novo vírus da gripe surge e se espalha rapidamente pelo mundo. Esse tipo de pandemia pode ser particularmente perigoso porque o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa antes mesmo de a pessoa infectada apresentar sintomas. Além disso, os vírus da gripe podem sofrer mutações e se tornar mais letais, tornando a pandemia ainda mais perigosa. A pandemia de gripe espanhola, que ocorreu em 1918, é um exemplo de uma pandemia de gripe que causou danos significativos, com um número estimado de mortes de 50 milhões em todo o mundo. Pandemia de Ebola. O Ebola é um vírus que pode causar febre hemorrágica grave em humanos e animais. A pandemia de Ebola ocorre quando o vírus se espalha rapidamente por várias regiões do mundo. A pandemia de Ebola que ocorreu na África Ocidental em 2014 é um exemplo de uma pandemia de Ebola que causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 11 mil pessoas. Pandemia de coronavírus. O coronavírus é um grupo de vírus que podem causar doenças respiratórias em humanos. A pandemia de coronavírus, que começou em 2019, é um exemplo recente de uma pandemia de coronavírus. O vírus se espalhou rapidamente pelo mundo e causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia de coronavírus também teve um impacto significativo na economia global, com muitos países enfrentando recessões e altas taxas de desemprego. Pandemia de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS é uma doença respiratória viral que pode ser fatal em alguns casos. A pandemia de SARS ocorreu de 2002 a 2003 e se espalhou rapidamente pelo mundo, afetando mais de 8 mil pessoas em 37 países. A pandemia de SARS causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 700 pessoas. Pandemia de HIV/AIDS. O HIV é um vírus que pode causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. A pandemia de HIV/AIDS começou na década de 1980 e se espalhou rapidamente pelo mundo, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia de HIV/AIDS causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 32 milhões de pessoas até o final de 2020. Pandemia de cólera. A cólera é uma doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae. A pandemia de cólera pode ocorrer quando a bactéria se espalha rapidamente por várias regiões do mundo, geralmente através do consumo de água ou alimentos contaminados. A pandemia de cólera que ocorreu na década de 1850 foi um exemplo de uma pandemia de cólera que causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Pandemia de febre amarela. A febre amarela é uma doença viral que é transmitida por mosquitos. A pandemia de febre amarela pode ocorrer quando o vírus se espalha rapidamente por várias regiões do mundo, especialmente em áreas com altas concentrações de mosquitos. A pandemia de febre amarela que ocorreu no final do século XIX na África e na América do Sul causou danos significativos, com um número estimado de mortes de cerca de 100 mil pessoas. Pandemia de peste bubônica. A peste bubônica é uma doença infecciosa causada pela bactéria Yersinia pestis, que é geralmente transmitida por pulgas que vivem em roedores. A pandemia de peste bubônica pode ocorrer quando a bactéria se espalha rapidamente por várias regiões do mundo, especialmente em áreas onde a higiene e o saneamento são inadequados. A pandemia de peste bubônica que ocorreu na Idade Média, conhecida como peste negra, causou danos significativos, com um número estimado de mortes de cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Pandemia de tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que geralmente afeta os pulmões.
A pandemia de tuberculose pode ocorrer quando a bactéria se espalha rapidamente por várias regiões do mundo, especialmente em áreas com alta densidade populacional e condições de vida precárias. A pandemia de tuberculose causou danos significativos ao longo da história, com um número estimado de mortes de cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo a cada ano. Pandemia de gripe suína. A gripe suína é uma doença respiratória causada por um vírus da gripe que afeta porcos, mas que também pode afetar seres humanos. A pandemia de gripe suína ocorreu em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, afetando milhões de pessoas em várias regiões do globo. A pandemia de gripe suína causou danos significativos, com um número estimado de mortes de mais de 18 mil pessoas. É importante destacar que as pandemias podem ter diferentes origens, tais como vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos, e podem ter diferentes formas de transmissão, como por exemplo, através do ar, da água, de alimentos ou contato direto com pessoas infectadas. As pandemias também podem afetar diferentes partes do corpo humano, causando doenças respiratórias, gastrointestinais, neurológicas ou outras. Em conclusão, as pandemias são um perigo para a saúde pública global e podem causar danos significativos em termos de saúde, economia e bem-estar social. É importante que as autoridades de saúde pública estejam preparadas para lidar com pandemias, trabalhando para prevenir a propagação de doenças infecciosas e para responder rapidamente quando uma pandemia ocorrer. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Além disso, adoraria saber sua opinião sobre o assunto abordado neste vídeo, então deixe um comentário abaixo e vamos continuar essa conversa juntos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.